Saudações, estimado amigo ouvinte, seja muito bem-vindo ao nosso espaço singular da Rádio Dia em comentário político com o Dr. Armando Vicente. Como vai, Dr. Armando? Bom dia, Rival, eu vou bem. Bom dia, Claudino. Bom dia, Ana. Bom dia, sobretudo, a todos os ouvintes da Rádio Dia. Muito obrigado por estar cá conosco mais uma vez neste espaço singular da Rádio Dia, um espaço de conversa descontraída à volta dos acontecimentos que chocam a sociedade cabo-verdiana. Na linha que vai nortear esta nossa conversa de hoje, vamos começar por dar um pequeno olhar sobre a greve dos médicos, não é? Uma greve geral, que os médicos ameaçam, que ainda vamos ouvir algumas reações por parte do Ministério da Saúde. Também em relação ao aumento salarial no Banco de Cabo Verde, vamos também, Oscar Santos não ganhava menos que nenhum gestor. Também vamos dar um pequeno olhar sobre o fim da profunda diferença salarial entre as alfândegas da DGCI, não é? Vamos também o governo que continua gordo a fazer apelos à compreensão dos que ganham menos, não é? Segundo Orlando Dias. Também o Hospital Batista de Sousa, no caso dos recém-nascidos, não é? Que faleceram naquele hospital. Também num artigo de opinião questiona-se onde estão os resultados destas investigações e, por fim, vamos dar um pequeno olhar sobre a ONU que pede aos Estados Unidos da América para libertar Alex Saab. São temas pertinentes. São temas importantes sobre os quais vamos analisar e tecer algumas considerações. Pois é, Dr. Armando, entrando nos pontos que temos sobre a mesa, em relação à ameaça da greve anunciada pelos médicos, não é? O Ministério da Saúde contrapõe com investimentos realizados no setor. Qual o seu olhar sobre isso? Os investimentos que o Ministério diz que tem feito não têm tido implicação na qualidade, na vida dos médicos, na carreira, na profissão médica, em todas as profissões nos hospitais. Portanto, o Ministério da Saúde tem até o dia 25 de outubro para responder com propostas execuíveis que vão de encontro, que atendam ao caderno de encargo, caderno reivindicativo que já foi entregue nesta segunda-feira que passou. Esperemos e até esse problema arrasta, segundo a matéria publicada, arrasta desde 2015. Então, 2015 para 2023 são 8 anos a brincar com a saúde dos cabo-verdianos, porque quando um profissional da saúde não está motivado, não tem a sua situação laboral satisfeita, automaticamente tem reflexo na qualidade da saúde que é prestada ao utente, ao cidadão. Portanto, é esperar que, se na verdade o Ministério contrapõe, se na verdade o Ministério da Saúde tivesse resolvido o problema dos médicos, dos enfermeiros e dos demais quadros que trabalham nos hospitais, com certeza que não haveria essa questão de entregar esse tal caderno reivindicativo que tem um prazo de resposta até o dia 25 de outubro. Não havendo nenhuma resposta, pronto, os hospitais vão para a greve, e se os hospitais forem para a greve, veja a consequência que vai ter na saúde, na vida das pessoas. Muita gente vai perder, se os médicos forem para a greve, muita gente vai perder a sua vida. E responsabilidade dessa perda, dessa hipotética perda das vidas é do governo, e o governo um dia terá de ser responsabilizado. Portanto, em relação aos médicos sem INPS, o Ministério da Saúde alega que só falta resolver a questão dos profissionais da Ilha Brava. Qual o seu olhar sobre isso? Esse era um problema que nem devia existir. Porque, veja, agora eles vêm dizer que só falta resolver, mas é um problema que ocorreu e que, na verdade, afetou muita gente, muitos médicos que trabalham nos hospitais. Portanto, é um problema que não devia existir.
em existindo, pronto, agora vem-se dizer que falta apenas, mas o problema existiu e se já foi resolvido, que é uma verdade que esse problema pode ser, já foi resolvido, mas nunca deixará de afetou a vida dos médicos em Cabo Verde. Passando para o vosso ponto desta nossa conversa, Dr. Armândio, trazendo mais uma vez o caso do Banco de Cabo Verde, aumento salarial, Óscar Santos não ganhava menos que nenhum gestor. O que isto significa? Bom, isso é desmentir o primeiro-ministro e o vice-primeiro-ministro, Olavo Correia e Ulisses Correia e Silva, que fizeram fincapé sobre essa questão da disfuncionalidade interna a nível do sistema remuneratório do Banco de Cabo Verde. Esse problema, segundo a matéria publicada no jornal A Nação, essa questão nunca existiu de haver pessoas, quadros, assessores, diretores que ganhavam mais que Óscar Santos. Portanto, eles estão a enganar, é isso que devemos dizer. Eles continuam a enganar com os cabo-verdianos, a brincar com os cabo-verdianos. Salarial não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade, segundo Santiago Magazine, e parece-me o jornal A Nação, a questão da disfuncionalidade de haver diretores que ganhavam mais que Óscar Santos não corresponde à verdade. Portanto, um governo que faz tábua rasa da questão moral, da ética, é triste os cabo-verdianos terem pessoas a exercer altos cargos e depois não corresponder em termos da ética, da moral e fazer tudo na base da verdade, porque você é um representante do povo, não pode estar a brincar com o próprio povo que o elegeu. Entretanto, nesta cena do Dr. Armândio, chega ao fim, marca o fim de uma profunda diferença que existia entre as alfândegas e a Direção-Geral das Contribuições de Impostos, não é? Essa é uma visão do jornal A Nação, mas eu sinceramente não concordo com essa visão, porque se formos ver em Cabo Verde, todo mundo precisa do aumento salarial, todo mundo precisa da revisão do seu salário. Então, essa de vir equiparar o salário das alfândegas aliás, pegar a bitola do salário das alfândegas para, na verdade, essa Direção Nacional das Receitas do Estado também haver um aumento significativo do salário. Eu sinceramente vejo que a diretora dessa Direção Nacional das Receitas do Estado passa a ganhar 450 contos. Então, de qualquer maneira, é um mau sinal. É o mesmo sinal que é dado com a questão do salário do Banco de Cabo Verde, do governador do Banco de Cabo Verde e dos administradores. É o mesmo sinal, é um sinal que não é aceitável na situação que o país vive, com perda do poder de compra das pessoas derivado dessa inflação galopante, o desemprego também em massa e haver gente, órgãos do Estado a aumentar o seu salário não é aceitável. Pronto, Santiago, Jornal A Nação vai no outro sentido de equiparar o salário da Direção Nacional da Receita do Estado e alfândegas, mas eu sinceramente nós vemos a questão de uma outra forma. Não era razoável haver nesse momento, nesse período que o país atravessa, não era razoável fazer essa equiparação de salários.
Portanto, em relação à Direção Nacional das Receitas do Estado, o Ulisses Correia Silva diz que não é um aumento salarial, mas sim um subsídio. O que pensas sobre isso? Mas é um salário. Não 210 mil escudos, não é? Sim, é mais. Imagina um subsídio para essa diretora de 210 mil escudos. 210 mil escudos é um salário, só essa parte. Depois tem mais 240 mil escudos, que é o salário efetivo da base dessa função. Não é, o Ulisses Correia Silva também tem dado lições de que, na verdade, ele não está interessado na justiça social, numa sociedade equilibrada. Para ele, quanto mais haver diferença entre pessoas que ganham bem, pessoas ricas e pessoas pobres, eu penso que a governação que ele faz é nesse sentido, de haver mais desigualdade social em Cabo Verde. O sinal que ele tem dado com esse aumento do salário do governador do Banco de Cabo Verde, agora aumento do salário dessa diretora nacional das Receitas do Estado, e Ulisses Correia Silva mostra claramente que ele é um governante que, na verdade, quanto mais houver as desigualdades sociais, melhor para ele. Acreditas que esta questão do aumento salarial vai continuar em outras instituições públicas? Não, eu penso que com esse barulho que tem havido, eles vão ter algum cuidado em fazer novas atualizações de funções nos diversos órgãos do Estado, se bem que eu vi que Olavo Correia disse que o Banco de Cabo Verde vai aumentar o seu staff, o seu conselho de administração, que é de 5, vai passar para 11 pessoas, mais 10 administradores e um governador. Veja, mais postos para o Job for the Boys do MPD. Muito bem. Entretanto, continuando ainda nesta vaca fria, Orlando Dias diz que o governo continua gordo e a apelar à compreensão dos que ganham menos. O que tens a dizer sobre isso? Bem, o que eu tenho a dizer sobre isso é que Orlando Dias falhou quando não votou favoravelmente a moção de censura ao governo. Era uma jogada de mestre que fazia com que o governo caísse e ele seria o candidato a primeiro-ministro, mas pronto, ele tem as suas razões. De qualquer forma, dos 40 deputados eleitos na bancada do MPD, Orlando Dias é o único deputado a exercer verdadeiramente as funções de um deputado que é defesa dos interesses da nação. Por esse caminho eu tiro o chapéu a Orlando Dias. Se 40 deputados, apenas um deputado é que tem exercido o seu papel de deputado defendendo os interesses da nação, os 39 deputados do MPD são paus mandados. Portanto, temos 39 deputados que curvam perante Ulisses Correia Silva, deputados do sim senhor primeiro-ministro. Sim senhor primeiro-ministro. Orlando Dias, na verdade, vai a fundo com a publicação que ele fez. Ele diz que há cerca de 3 meses Ulisses Correia Silva declarou situação de emergência para voltar a pedir ajuda dos parceiros internacionais e justificar o não aumento dos salários dos que menos ganham, com o argumento de que o país não tem condições, que o governo continua gordo e a fazer apelos à compreensão dos que menos ganham,
que ele reiteradamente tem apresentado no Parlamento de Cabo Verde propostas para contenção da despesa pública, propostas essas que esbaram nas orelhas moucas dos poderes instalados. E para finalizar, ele diz que parece que ninguém do governo e do seu entorno evidencia perceber uma coisa tão simples como esta: se o Estado, são as palavras de Orlando Dias, se o Estado não der exemplo na contenção das despesas, não tem moral para pedir sacrifícios aos cabo-verdianos, às cabo-verdianas e aos cabo-verdianos. Portanto, Orlando Dias foi a fundo contra este governo. Orlando Dias, do lado do MPD, Orlando Dias é o único deputado da nação. Os demais 39, repetindo isso, os demais 39 deputados do MPD são pós-mandados do Sr. Ulisses Correia Silva, são deputados do sim senhor primeiro-ministro, porque se não fossem deputados do sim senhor, faziam como Orlando Dias, havia uma pressão dentro do Parlamento. Nós estamos num sistema semi-parlamentar. Sim, um sistema mais ou menos parlamentar. A força, o governo sai do Parlamento. Se na verdade tivéssemos deputados que na verdade defendessem os interesses da nação, o governo teria muita dificuldade em fazer certas coisas. É porque, pronto, o deputado não entende a força que ele tem e automaticamente fica nas mãos do Sr. Ulisses Correia Silva e passa a ser um deputado do sim senhor primeiro-ministro. Em sentido contrário a Orlando Dias, temos a Paulo Veiga, não é? Líder parlamentar do MPD, que diz que em Cabo Verde os políticos ganham mal. O que tens a dizer sobre isso? Sim, é caricato isso, porque ele diz que no privado, Paulo Veiga, diz que no privado ele ganhava 4 ou 5 vezes mais que as funções do líder parlamentar que desempenha neste momento, mas que a sua responsabilidade como líder parlamentar ou como ministro é 10 vezes ou 20 vezes mais que no setor privado. Eu penso que esse cidadão está a brincar com os cabo-verdianos. Senhor Paulo Veiga, dizer categoricamente, Senhor Paulo Veiga, o senhor não é obrigado a ser governante ou a ser parlamentar. A função política é uma função voluntária. Se o senhor ganha mais, se o senhor ganhava 4 vezes, volte ao setor privado. O senhor não está como deputado ou como líder obrigatoriamente. A função política é uma função voluntária, é a entrega, é o cidadão servir o seu país, não servir-se. O que o senhor diz aqui, o senhor está a servir-se do país e não servir o país. O senhor ganha mais 4 vezes, volte para o setor privado. O senhor não está obrigado a ser deputado da nação ou ser ministro. Portanto, é isso que eu devo dizer ao senhor Paulo Veiga, porque ele está a troçar. Esses políticos em Cabo Verde estão a troçar do cidadão cabo-verdiano por causa da passividade. Se fosse num outro país, com certeza que não haveria, por exemplo, aumento de salário do governador, porque as pessoas saíam à rua e o governo caía. As pessoas sentavam dentro da estrada, bloqueavam tudo. E o governo havia de pedir demissão, porque não é aceitável o povo ter um governo dessa natureza.
Já agora, consegues nos dizer qual o salário base mínimo de um político aqui em Cabo Verde? Salário, veja, o Presidente da República, o salário dos políticos estão indexados ao salário do Presidente da República. O Presidente, segundo me parece, não sei se estou em erro, 250 mil escudos é o salário base do Presidente da República, mas depois tem várias outras regalias. Segundo me parece, um deputado da nação ganha perto de salário base 140 mil escudos, mas 139 a 140 mil escudos, salário base. Depois tem o subsídio de comunicação 15 mil escudos. Tem o subsídio de representação que parece-me ser mais do que 20 mil escudos. Tem o subsídio de deslocação visita aos circos eleitorais, 89 mil escudos. Tem o subsídio de renda de casa, 70 mil escudos. Tem o subsídio de tratamento da doença. Eu e você adoecemos, vamos ao Hospital da Praia, mas nós pagamos os impostos para o deputado ter 200 contos e pagar o avião e ir tratar no Senegal ou em Portugal. Tem esse subsídio de 200 mil escudos de tratamento de doença no estrangeiro e depois parece-me que tem a senha de presença na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal da Praia vimos, por exemplo, a questão de aumento da senha de presença de 8 para 18 mil escudos por dia. No Parlamento falta-me ter essa informação, qual é o valor, se esses deputados têm também direito à senha de presença, depois têm ajudas de custo. Um deputado da nação ganha perto de 300 ou mais mil escudos e esse senhor Paulo Veiga vem dizer que um político ganha mal em Cabo Verde. Que ganha mal em Cabo Verde é o cidadão cabo-verdiano que ganha muito mal salário mínimo de 14 mil escudos, quando na verdade um deputado da nação ganha um salário mínimo, mais que um salário mínimo por dia. É brincadeira. Entretanto, passando para o próximo ponto desta nossa conversa, Dr. Amândio, vamos entrar na questão da morte dos recém-nascidos no Hospital Batista de Sousa, ainda que não é tornado público os resultados das investigações. O que tens a dizer sobre isso? Isso é o que havíamos falado no último programa sobre a questão do resultado. Veja, falamos do cidadão que perdeu a visão, Sr. Justino, que perdeu a visão em decorrência de uma aplicação, uma receita de um medicamento contrário à sua visão e levou à perda, e há essa questão da negligência médica no Hospital da Praia. Os recém-nascidos que também faleceram no início deste ano, janeiro, fevereiro, março, um conjunto, várias crianças perderam as suas vidas no Hospital Batista de Sousa. Foi feito um inquérito, esse inquérito foi posto de rastro porque era um inquérito inquinado a favor de encobertar a negligência, os erros médicos. E a Filomena Gonçalves, a doutora Filomena Gonçalves, ministra da Saúde, mandou abrir foi pressionada pela força da sociedade civil e foi obrigada a mandar abrir um novo inquérito sobre essas mortes dos recém-nascidos em São Vicente. Portanto, é fazer voz com esse cidadão que escreveu esse artigo da opinião e pedir à senhora ministra da Saúde os resultados desse inquérito. Em Cabo Verde, normalmente o tempo, eles jogam com o tempo faz apagar a memória das coisas e a culpa morre sempre solteira em Cabo Verde. Esperemos que, na verdade, a ministra tenha moral, tenha coragem de trazer essa questão, esse resultado
desse inquérito sobre a morte das crianças em São Vicente, no Hospital Batista de Sousa, morte essa que, até certo ponto, se diz que houve negligência médica com relação a essas mortes. E como vês o posicionamento da entidade reguladora independente da saúde ao abster-se de participar deste processo, não é, do inquérito, por dizer confiar na comissão criada pelo Ministério da Saúde? Em Cabo Verde, infelizmente, as pessoas, as instituições estão sendo criadas apenas para dar bom salário a certas pessoas. Veja, essa entidade reguladora, com certeza que o presidente foi escolhido também com base no critério, não houve concurso entre os médicos para ver quem é que ia ser presidente dessa entidade reguladora. Com certeza que não é o mérito, não é a competência que norteou a escolha dessa direção, desse conselho de administração, dessa entidade reguladora. Portanto, as pessoas estão mais inclinadas a defender o seu status, as regalias que têm com o cargo, do que, na verdade, exercer as funções inerentes ao cargo. É essa a grande diferença. Você está numa função, você preocupa com o seu salário, minha boca que se está lá, e em que entra no problema, senão manhã de manhã esse aquário comigo de que minha cachupa. É assim que as coisas funcionam em Cabo Verde. Vou defender a minha cachupa, depois não quero saber dos problemas. No fundo, é essa lógica que essa entidade reguladora independente da saúde teve essa atitude de não meter nos problemas, quando na verdade é um assunto que essa entidade devia fazer parte. Muito bem, entrando no ponto desta nossa conversa, Dr. Amânio, a Organização das Nações Unidas pede aos Estados Unidos da América que liberte imediatamente o enviado especial Alex Saab. O que tens a dizer sobre isso? A ONU pediu ao governo dos Estados Unidos que liberte imediatamente o enviado venezuelano Alex Saab, um conhecido empresário colombiano detido nos Estados Unidos depois de ser acusado de branqueamento de capital. Muito rapidamente, a representante da ONU diz que lamenta profundamente que quase 2 anos após a sua extradição, Alex Saab continue detido a aguardar julgamento por alegada conduta que não é, eu sublinho essa parte, alegada conduta que não é considerada um crime internacional e, por conseguinte, não devia ter sido objeto de jurisdição extraterritorial ou universal. Lembremos que Alex Saab foi detido em Cabo Verde em junho de 2020 e que a extradição para os Estados Unidos ocorreu em outubro, um ano e tal depois, outubro de 2021, depois dos tribunais de Cabo Verde terem recusado numerosos recursos contra a sua extradição e ignorando o seu estatuto diplomático. A Justiça, o que dizer sobre esse assunto? As alegações da ONU diz que essa conduta, essa alegada conduta, não é considerada um crime internacional e que não deveria ser objeto de jurisdição extraterritorial. Mal, Cabo Verde, o Estado de Cabo Verde fica mal nessa.
nessa fotografia. Depois, ainda, a ONU diz que houve violação dos direitos do senhor Alex Saab. Por exemplo, o direito de não ser detido arbitrariamente. Cabo Verde deteve esse cidadão, o Estado de Cabo Verde deteve esse cidadão arbitrariamente. A presunção da inocência, o princípio da presunção da inocência, todo mundo é inocente até prova em contrário. O Estado de Cabo Verde não respeitou esse princípio. Depois ainda, as garantias de um julgamento justo, que no fundo a ONU diz que os tribunais de Cabo Verde não fizeram um julgamento justo, violação, deter arbitrariamente um cidadão, presunção da inocência e mais, que a detenção do senhor Alex Saab fez com que houve a violação do direito a um nível de vida adequado para milhões de venezuelanos como resultado da interrupção imediata da sua missão de adquirir bens essenciais para o povo da Venezuela. Para terminar, Rivaldo, sobre essa questão, já vimos que o Estado de Cabo Verde sai muito mal, a justiça cabo-verdiana sai muito mal perante a situação do senhor Alex Saab, mas são vários os erros da política externa. Para além disso, são vários os erros da política externa de Cabo Verde. A questão do senhor Alex Saab, que já vimos agora, o acordo SOFA, que quase transforma Cabo Verde como dizer, numa coisa militar dos Estados Unidos, já esqueci, uma base militar dos Estados Unidos. A guerra da Ucrânia, que Cabo Verde toma partido de forma, o avião russo que foi impedido de abastecer na Ilha do Sal. Se não fosse a Rússia, nós somos ingratos, se não fosse a Rússia, Cabo Verde, a Rússia deu várias ajudas. Amílcar Cabral, quando começou a Guerra da Libertação, teve apoio da Rússia. Se não fosse a Rússia, se fosse pelos Estados Unidos da América, até agora seríamos colônia portuguesa. E ainda o outro erro da política externa cabo-verdiana é a questão da Saara Ocidental. Veja, reconhecer o território Saara como território marroquino, quando o povo Saara tem lutado desde 1976 para a independência. Espanha abandonou o território, Marrocos toma conta e nós vamos reconhecer. Quando a própria ONU diz que o povo Saara tem direito à autodeterminação, nós vamos reconhecer a colonização marroquina em Saara Ocidental. Portanto, os erros da política externa cabo-verdiana são por demais evidentes e a questão do Alex Saab, a ONU vem dizer que, na verdade, o Estado de Cabo Verde é um Estado subserviente dos interesses dos Estados Unidos e não um Estado de direito. Muito obrigado, Dr. Armando, por estar cá conosco neste espaço singular. Foram temas pertinentes. Foram temas pertinentes. Muito obrigado, Valdo, uma mozada aqui. Muito obrigado, Claudino e Ana. Muito obrigado e muito obrigado aos ouvintes da Rádio Dia. Muito obrigado, caro amigo ouvinte, por estar cá conosco neste espaço singular da Rádio Dia em Comentário Político com o Dr. Armando Vicente. O programa, infelizmente, vai de férias, mas vai voltar dentro em breve com uma nova cara, uma outra dinâmica. Até lá, fique bem.